lá na plataforma. Então, vamos cumprimentar decentemente agora para começar. Good evening, everyone. Good Good evening. evening, my teacher. Good evening. I'm here to your English class. Gente, tem alguém que não conseguiu entrar na plataforma ainda, acessar as aulas? Eu acho que a Neureci não conseguiu, né? Hein, gente? Fala para mim quem não conseguiu achar isso aqui, ó, essas aulas aqui, ó. Entrar aqui no Hotmart. Aurineide, você entrou? Eu sei já. Thierry, você conseguiu entrar? Eu consegui, como eu falei, eu estava ouvindo as frases, só não consegui repetir corretamente, mas vou treinar para isso. Tá. Marcos, você conseguiu acessar também? Consegui sim, mas eu só tenho uma dúvida. Esse segundo do lado aí dessa foto sua toda poderosa aí, ó, tá vendo? Essa daí, amarela aí. Eu clico nela aí e fala que é de 1 a 8, né? E lá dentro tem uma sequência que você acha todos os vídeos que estão disponíveis, né? É o módulo 1 ao 8. Do módulo 1 ao 8. É por É. aí? Ó, vocês têm dois caminhos para achar as aulas. Vocês podem achar o conteúdo dividido em trilhas. Então, aqui são as aulas do livro. Aqui são as aulas de pronúncia, que a gente chama de inglês com música, né? Cada vez eu vou explicando um pouquinho melhor para vocês. E aqui é o conteúdo com filme. Esses dois cursos aqui, gente, eles são comuns a outros cursos meus. Então, quando vocês entrarem num projeto de música, de filme, vai ter outros alunos de outros cursos, tudo misturado. Então, não é separado por. Mas vocês podem entrar no curso por aqui, ou vocês podem entrar por aqui, ó. Aqui você tem o conteúdo dividido por módulos. Então, tudo que está escrito assim, módulo 1, módulo 2, módulo 3, são as aulas do livro. Módulo 4, módulo 5, módulo 6 é o material com os livros didáticos. O que está escrito assim, ó, sons das vogais, que é fonética, sons das consoantes, é o conteúdo do inglês com música, porque a gente estuda os sons e usa a música para fazer a prática, tá? E aqui, ó, inglês com filmes é o que a gente usa para fazer as aulas com filmes. Então, é o que está aqui, ó, tá aqui dentro. Aqui dentro você acha tudo separadinho por, digamos, tudo junto que é daquele conteúdo. E aqui abaixo você tem o conteúdo espalhado, numa ordem mais, digamos, lógica. Passo a passo, né? Tá? Então, são duas formas de acessar a mesma coisa, tá? E aqui, uma coisa importante, eu não sei se eu já falei, onde está escrito aqui, ó, últimos eventos, tá? É por aqui que eu me comunico sempre com vocês quando tem coisa nova para fazer. Quando tem um projeto novo, quando tem vai ter uma aula ao vivo que eu quero convidar vocês. Eu também mando sempre o convite pelo WhatsApp, mas eu também coloco aqui, porque aí eu coloco bastante informações. Então, nos últimos eventos, eu conversei com o professor Elaine. tem tanto as últimas coisas recentes que passaram. Então, tudo isso aqui, ó, foram as atividades do mês passado que a gente teve ao vivo. Aulas ali da Inglês com Música do mês passado, de junho. As atividades que os alunos entregaram em junho. Então, eu coloquei aqui a última revista que a gente teve ali do módulo 1. E também os próximos eventos. Então, são os últimos no sentido de que o que aconteceu recentemente e o próximo que já está chegando. Então, o projeto Inglês com Filmes, que vai acontecer em agosto e setembro, está aqui o convitinho para quem quiser participar. Aí, mas daí vocês têm que assistir a aula que está aqui, porque aqui eu explico qual vai ser a data, o que vai ser feito, tá? Mostro também o projeto anterior que se encerrou, a gente encerra um e já começa outro. Então, quando vocês quiserem saber das novidades aí do Inglês com Filmes, do Inglês com Músicas, é por aqui que vocês vão acessar. E aí tem aqui, ó, as datas do que vai ser feito, tá? Mas tudo isso aqui, quando chega mais perto da data, eu mando no WhatsApp. Gente, vai acontecer tal coisa. Alguém quer participar? Alguém quer entrar? E aí vocês vão ter chance de saber também pelo WhatsApp. Mas aqui já tá separadinho para vocês acessarem sempre que... Ah, deu dúvida. O que vai ser? Volta aqui que você acha. Tá?
Então, voltando à nossa história, para entrar no módulo 1, que é o que a gente está estudando, você pode vir aqui, clicar aqui dentro, encontrar o módulo 1, ó, cliquei aqui dentro. Tá? Eu dou um pause aqui para não ficar falando. Então, aqui, ó, tem materiais utilizados, eu vou fechar essa abinha. Tem o módulo 1, tá vendo? Tem o módulo 2, o módulo 3. Então, eu abro o módulo 1 e aqui dentro eu acho as aulas do módulo 1, ó. Aula 1, aqui é uma introdução, explicando qual é o conteúdo do módulo 1. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Essa aqui é a aula 5, ó, gente. Tá, Neurici? Aula 5, aula 6 e assim por diante. Aí vocês vão continuar assistindo aí durante o fim de semana, tá? No final a gente combina. Então eu posso acessar por aqui. Esse módulo Passengers também tem tudo isso aí ou é... O modo Passengers é o inglês com filme, tá? Porque isso aqui é o só nome com do filme? filme. É só uma capa que eu botei ali. Aqui é o inglês com filme. Então, ó, inglês com filme é um curso separado, tá? É um outro curso. Então, aqui você vai aprender a usar filmes para extrair informações, para extrair conhecimento. Vocês podem. Aqui, ó, tem um e-book aqui. Deixa eu mostrar já para vocês. Esse aqui são atividades que eu criei. Vai mostrar aqui, tá subindo. Para você usar com filmes e seriados, tá? E você pode fazer sozinho em casa as atividades que estão aqui, ó. Você pode escolher um filme, baixar esse e-book aqui, imprimir ele e preencher essas atividades sozinho, tá? Agora, se você quiser fazer de uma forma coletiva, com mais alunos, com aula comigo, eu sempre faço um projeto novo a cada 2 meses disso aqui. Então, agora em agosto, eu tô com o filme Clique, tá? Um projeto novo. Aí vocês vão receber o convite no começo de agosto. Tá? Gente, alguém tá dando microfone. Teacher, Oi, Thierry. a senhora está ouvindo aí um retorno, um eco? Eu tô ouvindo, não sei por quê. Alguém está com notebook e celular junto, aí está Duas dando... coisas, né, ao mesmo tempo. Acho que agora parou, né? Bom, mas isso aqui eu vou explicar para vocês em mais detalhes, mais na hora certa, tá? Porque aqui dentro desse curso tem várias possibilidades para vocês praticarem o inglês, tá bom? Aqui, o inglês com música, nós já vamos começar a mexer na próxima semana, tá? Então, a gente já viu ali aquela aula do Magic E, por exemplo, que eu passei ontem, anteontem, já é um dos conteúdos daqui, da pronúncia. Hoje, talvez eu passe mais alguma coisa para vocês, vocês já vão começando. E na semana que vem, a gente vai começar já numa música nova que vai ser estudada em agosto também. Então, assim, tudo que eu vou passar, vocês vão ter bastante tempo para fazer, tá? Então, entenderam? Vocês podem entrar por aqui. Agora eu vou entrar por outro lugar para vocês verem como é que faz. Vou entrar por aqui, ó, módulo 1. Vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui. Ó, ele cai aqui no mesmo lugar, ó. Tá vendo? E módulo 1, as mesmas aulas. Tá? Então, são duas maneiras de acessar a mesma coisa. Tá, vamos só comentar rapidinho sobre o que tem aqui, ó, nessa aula. Hello there. Peraí. Em inglês. Quem lembra o que foi falado aqui, que quer comentar um pouquinho? Achou interessante? Achou que faz sentido o que eu falei? Eu achei. Comenta um pouquinho, Neurici, para mim. Ai, não sei se consigo. Deixa eu A, botar alguma imagem aqui que lembre mais. Eu falo das a faculdades aqui, né? ideia é. Vocês entenderam? Isso aqui é importante, gente. Então. É. Das habilidades, né? E o escrever. A passiva é o ouvir e é ler. É ouvir e ler. Por que é passivo, Isso. gente, ouvir e ler? Porque você não. Já são informações que estão, né? Quem Você que só ouve. produziu? Ó, se você está lendo um texto, quem foi que produziu aquele texto? Não foi você. Uhum. As
pessoa. Então, quem fez a produção, a parte ativa, foi outra pessoa. Você já recebeu ele pronto, você só precisa entender. Certo. Quando você escuta alguém falar a mesma coisa, quem que produziu aquela frase, quem que pensou o que queria dizer, foi a outra pessoa. Uhum. Está recebendo uma frase pronta, por isso que chama passivo. Agora, quando você vai escrever uma frase, um texto, você tem que pensar nas informações, na parte gramatical, no vocabulário, você tem que produzir o conteúdo, por isso que é ativo. Quando você Uhum. mesma coisa, você tem que produzir a frase, as palavras, os sons. Então vai partir do teu conhecimento. Por isso que é ativo. E na hora de escrever você tem mais tempo para pensar. E na hora de falar você tem menos tempo. Por isso que falar é mais difícil, né? Uhum. Eu vou passando aqui, ó, gente. Quem quiser comentar, faz favor, me ajudem aqui. E assim, no começo, o que eu falo aqui no vídeo? No começo você tende a achar que falar é mais fácil e que ler é mais fácil também, né? Com o Uhum. tempo, você vai percebendo que talvez ouvir se torna mais difícil, né? Então as coisas É elas verdade. mudam um pouquinho depois que você vai pegando uma certa prática. O que você achava fácil, de repente não é mais fácil. O que você achava difícil já vai ficando fácil, as coisas trocam. O que mais? E essa imagem aqui que eu coloquei? Então, eu entendi que o ponto principal é o que você vai Praticar. fazer, né? O que você vai escrever, o que você vai falar. O quanto você vai conseguir produzir com aquilo que você está aprendendo. Por Uhum. isso que eu coloquei essa imagem aqui, que é produção mesmo, gente. Uhum. Muitas pessoas gostam de ficar pegando dica na internet, né? Dica de inglês, dica disso. Isso aí só coloca coisa na tua cabeça, coloca um monte de informação, mas se você nunca usar, nunca falar, nunca fizer escrever, essas informações estão sendo inúteis, né? Você não está usando. Então, não está desenvolvendo aqueles 4 pilares que a gente falou, que é escutar, é praticar, é aprimorar. Você está só escutando, você não está nem aprimorando. Então, o foco é quanto você vai conseguir falar com isso que você está aprendendo hoje, tá? Vamos passar mais um pouquinho aqui. Essa aqui, gente, essa imagem aqui eu achei muito boa. Neide, você lembra disso aqui, Neide? Desses comentários aqui? É um deserto que você falou, né? Não, não é deserto, não. Uma montanha, não lembro mais da aula, Elaine. Eu falei assim, ó, gente, quando a gente vai subir uma montanha, aprender inglês para vocês é como subir uma montanha, né? É uma coisa que parece difícil para quem está aqui embaixo, né? Puxa, eu vou ter todo esse caminho longo pela minha frente aqui. Só que você tem que carregar com você 4 malas, tá? Figurativamente, a gente tem que levar o quê? Água, comida, né? Roupa, sobrando, tal. A gente tem que levar algumas coisas lá para o topo da montanha. Porque se eu esqueço alguma coisa aqui embaixo, quando eu chegar lá, eu vou precisar e aí eu vou me arrepender porque eu não levei. Quais são as 4 malas que você tem que levar no seu caminho, na sua jornada para aprender inglês? Pense, você tem que carregar todas. Mas é difícil carregar 4 malas, né? Então você carrega uma um dia, deixa as 3 para trás. Daí no outro dia você busca a outra que ficou para trás, depois a outra, mas você sempre tem que estar com as 4 junto de você. São justamente as 4 habilidades: a fala, a escrita, a leitura e a audição. Por que que eu digo que são 4 malas? Tem aluno que percebe que, por exemplo, fazer as coisas escrito é muito legal, é muito fácil e ele gosta daquilo e ele acha que está aprendendo bastante. Aí tudo que ele faz é escrito, escrito, escrito. Ele só pratica a escrita. As outras malas vão ficando para trás. Então a escrita dele vai lá para cima da montanha, ó. E aí ele precisa falar com alguém, não consegue. Precisa escutar alguém, não consegue entender, porque deixou as outras bagagens aqui embaixo. Também no sentido de fazer tarefas, né, gente? Quando você vai adiantando no curso e não vai fazendo as tarefas que você tem que fazer lá do livro mesmo, igual criança, sabe? Ah, tem que fazer tarefa de casa.
são malas que você está largando pelo caminho. Lá na frente vai fazer falta. Tudo isso que você deixou de fazer, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. O que mais? E essa? Neureci, o que você lembra dessa imagem aí? É do treino? Ai, não lembro. Marcos, você assistiu? Eu assisti aula 6, essa daí eu não vi, mas olhando assim tem a ver com foco e determinação. Agora, eu não sei o que é, não. Ah, gente, eu não lembro mais o que eu falei nessa aula aqui, porque faz muito tempo já, mas eu vou lembrar aqui a ideia que eu quis transmitir, tá? Que é assim, a dificuldade do inglês não é uma dificuldade intelectual, não é uma coisa difícil igual matemática, que você precisa raciocinar muito para conseguir fazer uma conta. Não é difícil. A dificuldade do inglês é a disciplina, é você todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. É a mesma dificuldade de ir para academia. Quem tem disciplina para ir para academia vai aprender inglês, sabe? Quem pega um mês e fala, não, vou estudar bastante, depois larga, não funciona. Acho que ligaram o aparelho aí de novo, tá dando microfonia. É o som. E aí em bola a gente não ouve direito. Aí fica ruim, né? É, Para mim não tá ruim agora. Vocês estão entendendo, gente? É o que eu sempre falo. A dificuldade de aprender um idioma não é intelectual, ela é disciplina, tá? Disciplina, rotina. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Vocês têm que me ver como professora, como alguém que está passando a instrução, mas quem tem que fazer o exercício são vocês. É você que tem que ir lá e levantar o peso. Eu estou de longe, eu não posso levar o peso por você. Não posso fazer o exercício por você. Sabe? Depende muito mais de você, que é aluno, do que de mim. Tá dando para entender onde eu quero chegar? ok. Tem mais uma imagem aqui. Ah, essa do basquete eu fiz com vocês ontem, né? Que eu pedi para vocês fecharem o olho, E imaginarem pensar em fazer cesta. cesta. É isso aí, gente. Uhum. Essa é a importância de você repetir oralmente as frases, aquilo que você está aprendendo. Se você só pensar que consegue, na sua mente você consegue, mas quando for falar mesmo, não consegue. E uma última imagem que eu deixei aqui, do bebezinho. Neureci, você lembra o que eu falei aí? Não. Não lembra? Gente, um bebê quando nasce, ele tem uma língua inteira, pelo menos uma que ele vai aprender na vida, né? No mínimo, ele vai aprender a língua do país dele. Eu me lembro de alguma coisa que você disse. Não sei se é especificamente do bebê. Você deu até o exemplo do seu marido. E pediu um chinelo de dedo. Eu acho que não é nesse vídeo, Marcos, que você viu isso. Nesse vídeo não Eu é. acho que é em outro vídeo. Aham, mas essa história é verdadeira. É Aí ele verdade. ficou procurando lá o chinelo que tinha um dedo no chinelo. Nenhum tinha chinelo, tinha dedo. Mas aqui, gente, eu tô falando o seguinte: o bebê, quando ele nasce, ele precisa aprender a língua do país dele para, né, se comunicar. Se ele tivesse noção da quantidade de coisa que ele ia ter que aprender, ele já desistia ali mesmo. Falou, não, tô fora, é muita coisa. Né? E a gente também, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, a gente é igual um bebê que não sabe nada, que vai aprender as primeiras palavras, vai aprender a montar uma frase, os sons. Então a gente tá como um bebê ali. Se a gente olhar para o todo, que é uma língua, e pensar, meu Deus, eu não vou aprender nunca, é muito difícil, a gente desanima. Então, qual que é o segredo? É você focar hoje no que você está aprendendo hoje. Hoje eu estou aprendendo o quê? O verbo to be. É o possessivo. Estou aprendendo a dar bom dia, a dar boa tarde. E hoje você aprende isso bem. Amanhã você vai aprender outra coisa. No montante do tempo, você vai aprender bastante, mas não dá para aprender num dia. Tudo num dia, sabe, gente? É muito conteúdo. É uma língua inteira, né, que a gente tem pela frente. Elaine, eu vi um vídeo, assim, né, de criança. Criança começa a falar com quantos anos? Eu não tenho ideia. Um Começa ano a já. falar quando nasce, mas vai desenvolver Não, mesmo. é uma criança assim, que já estava andando, né? Pequenininha, né?
A mãe ficava conversando com ela ficava assim, né? Quer dizer, ela só sabia falar alguma coisa, mas ela não entendia o que a mãe estava falando, ela ficava olhando assim, né? Encarando a mãe, aí que é o foco da criança, tá ali, né? E a hora que você vai falando, você vai instruindo ela o que é aquilo, que eu acho que ela começa a aprender, né? As palavras. Criança, ela tem uma professora particular 24 horas por dia, né? É, Que é a mãe. Então a mãe tá o tempo todo falando com a criança. Ela não, nem mesmo que a criança não entenda, ela tá falando. E a criança, o normal é assim, ela passa um ano só escutando. Não, a gente não sabe quanto que ela está entendendo realmente das palavras, né? Porque a gente não é mais criança, então a gente não tem como julgar isso. Mas ela passa um ano inteiro escutando, escutando. Depois, ali perto de um ano, ela começa a entender que se ela falar um som, significa alguma coisa. Então, depois de um ano, ela começa né, tentar se comunicar. Mas não que ela, desde que nasceu, já não estava imersa na língua. Ela estava de uma forma passiva, escutando, escutando, escutando. Aí, quando ela entende que aquilo faz sentido, ela começa. E é assim, gente, só que a gente não é criança mais, né? A gente não precisa ficar um ano escutando para daí começar a falar. A gente pode, ao mesmo tempo, escutar e já falar ao mesmo tempo, né? eu escrevi uma coisa engraçada, eu lembro quando eu com meus filhos, né? Quando eles faziam alguma coisa errada, mas essa coisa em família, né? Usava um palavrãozinho leve, tá? Falava assim, seu merdinha, né? Ele encarava numa boa, né? Até que chegou um momento ele falou, você me chamava de merdinha, eu sei que é. Entendeu? Ele não sabia, né? No começo ele não sabia, depois ele. Não sabia. Quando ele descobriu, falou, por que você falava isso? Ah, que barato. Aí Então, depois gente, aí você quer tirar o costume do filho. Você falar besteira pro filho, e depois você não quer que o filho fale besteira pros outros, né? bem isso. Então, aqui nessa aula que a gente está tendo ao vivo, não é o lugar de eu explicar as coisas para vocês, porque vocês já assistiram, né? É o lugar da gente chegar aqui e fazer o quê? Praticar, tá? Por isso que eu já pedi para vocês assistirem antes a aula. Tem várias coisas, várias dicas que eu dou aqui da pronúncia e tal. Eu tenho certeza que vai chegar aqui e alguém não vai conseguir falar direito, e aí a gente vai fazer de novo, de novo, de novo, tá? Isso aí é normal, tranquilo, tudo bem. Eu tenho dúvida só numa frase aqui desse contexto aqui. Esse Qual? contexto que eu dei uma lida aqui, tá? Não é dúvida. Talvez seja uma frase que lá nos Estados Unidos eles interpretem desse jeito, mas aqui, se a gente for traduzindo pela letra, fica esquisito, né? Você falar assim, e você pergunta lá, what's your name, né? Aí a pessoa responde, my name is tal, né? Tal é com nome e sobrenome, é first name e last name, né? Mas aí quando você pergunta assim, what is your last name again? Eu não entendi esse again na frase. Ah, você não entendeu esse again aqui? É porque assim, ó, Marcos, o Joshua já tinha falado, Hi, my name is Joshua Brown, it's nice to meet you, Isabella. E ela falou assim, ó, my name is Isabella Marques. Ela já tinha falado o nome e sobrenome. É. Quando ele fala what's your last name again, quer dizer, again significa de novo. Qual que é o seu sobrenome de novo? Porque ele entendeu que ela já falou, mas ele não entendeu qual é. Ou ele não lembra. Ele tá deixando claro que ele já sabe que ela falou, mas ele tá pedindo para repetir. Que again pode ser de novo, novamente, né? Isso. Eu não sei se Outra vez. Eu acho que é o Audineide, Aurineide, teu computador que tá captando muito barulho aí. Acho que ela tem o computador e um celular de junto aí da microfonia. Se colocar no modo avião, será que não resolve isso? Não, não estou no celular. É que a imagem está no tablet. Ah, tá. Porque o meu computador não tem. Fala, Marcos, e daí? Não, porque eu falo assim, não sei se num contexto de conversa formal, você poderia falar, qual que é o seu nome? Você fala, meu nome é Elaine Pneu. Aí eu falo, repeat me your last name, né? Olha só, essa história de repeat é muito difícil alguém falar isso. Repeat, please. Ó, pensa você. Você tá na tua casa e a tua esposa falou, você quer comer o quê? Daí você fala, quero comer um macarrão hoje. Ela, repita, por favor.
Ninguém fala repita. Ninguém pede repeat, please. Entende? Não é uma coisa muito comum. A gente usa essa palavra quando está aprendendo inglês porque é uma coisa que resolve. Você não entendeu? Repeat, please. A pessoa entende que você precisa que repita, mas não é uma coisa natural. Ou assim também. I didn't. Deixa eu ver que eu tô meio dificuldade. Eu tô com uma dor na coluna aqui que tá feia. Mas, ó, I didn't understand your Aham. last name. Aham. Ficaria mais. Eu poderia usar Serviria também. Serviria também. Eu poderia usar o understand no passado? Pode, mas Understood? aqui você pode usar no presente, Marcos. I don't understand your last name. Não entendo, né? I don't understand your last name. Né? Mas seria uma outra forma de falar a mesma coisa. Aqui você não está sendo mal educado, não, aqui está super normal essa frase, tá? Ou você poderia falar assim, ó, can you repeat your last name? Can you repeat your last name? Aí sim, fica mais natural. Você pode repetir o seu sobrenome, tudo bem. Agora, repeat please é uma coisa que você não escuta os outros falando isso. Entendeu? Não é natural. Ele resolve o problema do estrangeiro ali que precisa se comunicar, mas não é muito natural. Então, sorry, I don't understand your last name. Can you repeat your last name? Ou, como está aqui, what's your last name again? Essas formas aí são mais naturais. O verbo poder antes já dá uma educação maior, né? É isso aí. Gente, eu gostaria de 2 voluntários aqui para lerem essa conversinha aqui. Me. Thierry and Eu posso fazer agora, só que tá com o azul, né? Vamos lá, então. O Thierry faz o Joshua. Vai lá. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Joshua Isabella Brown. Martins. Thierry. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name? Essa palavra eu não sei pronunciar. Again. Again. It's Martins. Very good. Okay. Thank you very much. Ok, thank you. Eu vou dar umas correções aí para vocês agora. Ó, quase ninguém está falando certo a palavra again. Tentem comigo aqui, ó. Eu vou manter aquele mesmo padrãozinho. A letra maiúscula é a palavra escrita, né? Agora, o som dela é again. Again. Ó, não tem o som desse I aqui, ó. Esse I não aparece na fala. Again. Again. E o N no final, eu tenho que pôr a minha língua aqui. Ó. Again. Again. Isso. Again. Again, cortando o N aqui, ó. Again, tá? Again. Dá para você colocar a contração, a forma reduzida do name again. Ele parece que na fala aí no vídeo, ele fala name again. Dá para você colocar só para ver como Marcos, é? é isso aí. Marcos, mas eu não estou gostando do seu N aqui, ó. Again. 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 Vai lá, Marcos. Isso, para mim é difícil. Você fala name again. Isso. Isso aí. Tipo, engolir o N, né? Não, ó, presta atenção. O N em inglês, tanto faz ele estar no começo de uma palavra ou no final, é o mesmo som. Ó, então no começo eu falo não, não. No final é o mesmo movimento. Again, again. Tá? Again. Isso, isso. Não precisa falar o A depois, né? Eu tô exagerando para vocês entenderem. Again, again. 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 Isso aí, Tchê. Again. Isso aí. Ó, name. A palavra name, vocês assistiram ao Magic E já, né? Esse E aqui é o Magic E. Ou seja, ele não existe na fala. Ó, na fala é assim, ó.
tá? Na fala, esse E tá aqui para me dizer que o A tem som de EI, só para isso. Mas ele não tem um som aqui, é uma sílaba só, name. Acabou no M, name. E o M em inglês, olha que legal. Ele é igual no começo e no final também. Então, por exemplo, no começo de uma palavra, Mary. Mary, olha, eu junto os lábios. Mary, Mary. No final da palavra, eu também junto os lábios. Name, name, tá bom? Então, não pode falar name, né? Name, não pode falar isso. Name. O que acontece? Vem, o normal é você ter assim, ó, my name is, tá? Esse E não tem som. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o M com o próximo is. My name is, miss. O mi que você escuta é do is. My name is Elaine. Tá? Quando a gente escuta esse mi aqui, ó, não é o M junto com o E. E sim o M junto com o I do is. My name is Elaine. Então, quando tem na frase What's your last name again? Olha o que acontece. Esse E não existe na fala e o M vai fazer parte da próxima sílaba. What's your last name? Name again. Name again. Trocando em fonemas isso aqui. Name again. Vai ficar assim, ó. Name again. What's your last name again? Agora ficou mais fácil, Marcos? Então, sim, eu até dei uma. Eu até botei umas frases de ontem no tradutor para ver, né? Que era aquela. What is his, né? What's his name? Então, ele fala assim: What's this? What's this? What's it? Não, what's it? No Google Tradutor também pega igualzinho. Tem algum outro lugar que eu poderia mais. Não sei se o Google Tradutor é o mais eficiente, mas teria algum outro lugar que eu Para poderia. escutar? Tem. O chat GPT também tem, se você chamar um. Ó, eu vou ensinar um lugar bem legal para vocês. Tá aparecendo aqui o curso de novo, tudo tela escura. Ó, um site que eu gosto muito quando eu tenho esse tipo de coisa é... Bom, primeiro, gente, quem conhece a transcrição fonética faz isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Again. Vamos pegar a palavra again, tá? E eu vou pôr assim, pronunciation. Quando eu tenho dúvida, eu não uso isso aqui que aparece no Google, ó. Eu não uso isso aqui. Eu não recomendo, pelo seguinte, a tradução, a pronúncia que o Google traz é uma pronúncia que serve para o planeta inteiro. Então, o cara tá lá no Japão, ele mais ou menos vai tentar identificar esses sons aqui. A pessoa que fala italiano vai tentar entender. Então, ele é um som meio genérico que serve meio que para todo mundo, tá? Por isso eu não acho legal. Ele quer agradar a todos e acaba não sendo muito eficiente. Eu gosto de vir no dicionário de Cambridge. Eu entro aqui, ó. E aí a palavra, você põe aqui a palavra que você quer pesquisar, né? Dá um enter. Quando a gente conhece a transcrição, ó, tem a pronúncia britânica. Again. Again. Ó, no britânico eles falam um sonzinho do i aqui, ó. Again, em alguns sotaques. E tem a pronúncia americana. Again. Marcos, você lembra que você me perguntou do ezinho de ponta-cabeça ontem? Sim. Que eu falei que é o som do A com tio? Hum. Por isso que aqui eu pus A com tio no again. E ó, é só um som de um E. Again, again. Quando a gente conhece isso aqui, fica fácil, tá? Quando você não conhece, você escuta, Again. tá? Again. E tem um Again. site que eu gosto de vir, que é esse aqui, ó. Peraí. Você vai pôr aqui, ó, Youglish. Youglish. É bem legal, você vem no primeiro site que aparecer. Eu tô com as carinhas de vocês todos aqui, que eu gosto de ficar olhando para vocês, mas tá na frente para mim.
E aí você põe a palavra que você quer aqui, ó. Por exemplo, again. Tá? Eu quero escutar essa palavra. Em qual sotaque? Americano, britânico, australiano. Você escolhe o sotaque, ou todos. Eu vou pôr no americano, tá? Então, diga. Aí você vem aqui no diga. Mediated again, if you think about what I'm saying. Aí vai começar a aparecer vários vídeos de pessoas falando essa palavra no meio das frases, né? Então você escuta um e aqui embaixo a legenda. Consciousness is mediated by the space. Passa para outro vídeo. Depois eu poderia colocar lá no Organizations that can YouTube, innovate time and again. We must Time and again, Organizations- passa pro outro. o link, só o link ali You can't do it again. If you want Passa pro outro. a re-enchanted world again, where everything is possible. Passa pro outro. Nearly killed in Afghanistan, who learned to talk again and walk again. Tá? Então vai começar a aparecer muitas pessoas usando essa palavra. E aí você escuta várias vezes, o som dela vai ficando familiar. Então esse site aqui é bem legal, ó, Youglish, tá? Esse aqui é um que eu gosto bastante de usar. Bom, vamos fazer a nossa atividade então, gente? Eu quero ouvir primeiro vocês repetindo. What's your last name again? Um de cada vez. What's your last name again? Então, Thierry, eu não quero escutar aqui, ó. Eu não quero escutar um I aqui. Name, esse I aqui, não. Name. Name again. What's your name again? Ok? Bom, Aurineide? Neureci, vamos lá. What's your name again? Muito bom. Marcos, What is your name again? isso aí. Não, pera, name again. Junto, É, travando lá. o N não junto o lábio, só o M. Tá faltando o leste, né? É, mas o leste aqui é o de menos nessa hora. A gente vai usar ele já já. Vamos lá, Thierry. What's your last name again? Não, você tá colocando um I aqui, ó. Name. Esse I não tem. Name is. Name. Name is. Name again. Name Ué, is. quando é my name is, aí tem o I, porque é da palavra is, tá? É da palavra is. Aqui não tem a palavra is, a palavra é again. Name again. Name again. Isso. Neide, vamos lá. Your last name again. Muito bem, Neide. Lenise, se tiver afim, pode falar, Lenise. My name name again. Name again, isso aí. Essa é a pronúncia correta. Gente, então a gente vai fazer uma atividade que é assim, ó. Se vocês assistiram a aula, vocês já fizeram, né? Deixa eu achar onde é que tá essa... Ó, aqui é onde eu explico essa parte aí, tá? O que que corta, o que que junta, né? Mas a leitura da Aurineide foi muito boa, do Thierry também. A gente vai fazer essa aqui, ó. Esse tipo de exercício é um exercício para praticar a velocidade de vocês na hora de responder uma coisa, porque ele é bem repetitivo, só vai trocando o nome, vai trocando sempre alguma coisa a cada nova frase. Então, eu quero 2 voluntários aqui para fazer primeiro, depois a gente deixa mais pessoas fazerem. Quem que já assistiu essa aula aqui e sabe o que é? Para participar Então, comigo. o objetivo Eu será lembro das falas, mas tem um sininho aí que. Mas você já escutou, toca então, sininho essa parte. Então, pra pode ser. responder. O Marcos é um, eu quero mais um. Não, mas eu não sei as falas. Não, mas você vai escutar. Ah, tá. E eu vou tentar responder. É, você vai tentar responder. Vou testar meu ouvido aqui, vamos ver. É isso aí. Quem mais, gente? Eu posso, agora pode ser que não. Tá bom. Ó, mas é um Tem aula, não. hein? Sem pânico, é um de cada vez. Esse exercício aqui, gente, vocês não podem escrever nada, não pode dar pause, tá? E não pode pensar, fazer só um pensamento. Tem que falar em voz alta. Essas são as 3 regras.
Não pode escrever, não pode pausar e tem que falar em voz alta. Enquanto você não conseguir fazer o exercício inteiro dessa forma, você não vai para a próxima aula, você fica aqui até conseguir. Uhum. Então, eu vou deixar assim, ó. É uma frase para o Marcos, uma para a Aurineide, uma para cada um. Combinado? Ele vai passar um exemplo aqui primeiro. Aqui eu estou falando que não pode escrever e tal. O exemplo é assim, ó. I'm Lisa Wong. Reply like this. It's nice to meet you, Lisa. Você entendeu? Você escutou alguém falando o próprio nome? Hi, I'm Lisa Wong. E você vai simplesmente dizer, It's nice to meet you, Lisa. O que que mudou? Você vai ter que focar no nome da pessoa. Cada frase dá um nome. Tá? Não entendi, não. Como é? Eu vou ler isso aqui ou vou responder? Você vai só escutar. Você vai escutar a Lisa falando assim, ó. Vou voltar. Atenção à instrução. Listen to people introduce themselves, like this. Hi, I'm Lisa Wong. Isso é o que você vai ouvir. Quando tá esse bonequinho aqui, ó, quer dizer que você está escutando alguém falar isso. Daí agora vem a parte que você tem que falar. Reply like this. Quando aparece esse carinha aqui, é você, tá? É a tua vez. It's nice to meet you, Lisa. Você tem que falar, It's nice to meet you, Lisa. Tá? E aí a cada frase vai trocando o nome das pessoas. Ok? Começa com o Marcos, daí a Aurineide. Listen to another example. Hello, my name is Paul Lopez. It's nice to Esse é o aluno. Eu vou falar Você agora. ouviu um barulhinho ali como uma campainha? Toda vez que você ouvir esse sinal sonoro, será a sua vez de responder. Marcos, go. Ready. 1. Hi, I'm Christopher Smith. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Christopher. Opa, Marcos, Eu já não entendi o nome dele. Não entendi o nome dele. é... It's nice to Ok. meet you. Então eu não poderia ter pausado aqui, tá? Aurineide, vai para você. Hello, I'm Susan Miller. Hello, I'm Suzy Miller. Isso é o que você ouviu. Você tem que falar, It's nice to meet you, Susan. It is nice to meet you, Susan Isso. Miller. Só o primeiro nome, tá? It's nice to meet you, Susan. Marcos. It's nice to meet you, Susan. 3. Hello, I'm David Diaz. Hello, I'm David Dias. Não, agora é o Marcos. Ah, é? Ó, Então, isso queria que você responder, né? ouviu. Você não é para repetir o que você ouviu, é para responder. Uhum. Ah, tá. Teria que falar, It's nice to meet you, Dias. David. Marcos, seu rosto não tá aparecendo aí. David. Nice to meet you, David. 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 It's nice to meet you, David. Porque não é David Dias? David Dias. A gente tá usando o primeiro nome aqui, tá? Elaine, Aurineide, desculpa, vai para é que eu você. tô com uma dor na lombar danada, viu? Tá tirando até meu emprego. Aurineide, vai lá. Não é para repetir, é para responder, tá? Tá. 4. Hi, I'm Sarah James. Hi, I'm Sarah. Não, é para falar. Não? It's nice to meet you, Sarah. It's nice to meet Sarah. Isso, é para você responder. It's nice to meet you, Sarah. Acabou. Como foi? Vamos fazer de novo agora. Eu quero outros alunos agora. Quem que quer fazer, refazer? Me. Thierry. Neide, você topa, Neide? Topa? Então vamos lá. Vou voltar no começo. Aqui é o exemplo, né? Você começa então, Neide, com a primeira? Lopez. It's nice to meet you, Paul. Você ouviu um barulhinho ali como uma campainha? Smith. Nice to meet you, Paul. Desculpa, eu pulei aqui, eu não queria ficar na minha fala, mas a primeira era Christopher.
sonoro, será a Deixa- sua vez de responder. Ready. Neide, vai. 1. Hi, I'm Christopher Smith. Nice to meet you, Smith. Christopher, aham. It's nice to meet you, Christopher. Thierry. 2. Hello, I'm Susan Miller. It's nice to meet you, Susan. Very good, Thierry. It's nice to meet you, Susan. 3. Hello, I'm David Diaz. Nice to meet you, David. Very good, Neide. It's nice to meet you, David. 4. Hi, I'm Sarah James. It's nice to meet Sarah James. Very good, Thierry. It's nice to meet you, Sarah. Muito bem, Como foi? gente, muito bem. Conseguiu responder? Gostei de ver. Elaine, só uma dúvida. Diga, Marcos. Tudo que eu botar na minha cabeça, tenta falar em inglês, tá? Porque tem que se acostumar com isso. Why not only nice to meet you, Elaine? Why it is? Oh, you can say nice to meet you, no problem. Both are correct. Dá para falar assim, Marcos. Dá para falar nice to meet you ou it's nice to meet you. Os dois são corretos, tá? Tá bom. Eu não vou falar inglês aqui com vocês, pessoal, porque é um curso para iniciantes, tá? Então eu tô Uhum. bem básicas mesmo, para que todos possam pegar. Agora é outra frase, tá, gente? Eu vou dar o exemplo de novo para vocês entenderem o que tem que responder. Então, aqui a instrução vai mudar. As frases agora vai ser diferente. Acho que agora eu vou pedir para Neureci, tá? E o Marcos de novo. Listen to people introduce themselves like this. Hi, my name is Jim Stapp. Last name like this. I'm sorry, what's your last name again? Vocês entenderam? Vocês vão ouvir alguém falar o nome completo e vocês vão pedir para repetir o sobrenome, a frase que a gente estava estudando agora há pouco. I'm sorry, what's your last name again? É isso que vocês vão falar. E aí a pessoa vai repetir. Você vai escutar uma resposta. Then you hear an answer. Listen again. Ó, agora você vai ouvir tudo de novo, completo. tá Tem assistindo? uma ideia. Uhum. É, eu vou contar pra você aqui. Essa aí é a mulher. Vai lá. Hi, my name is James Stanton. I'm sorry, what's your last name again? Stanton. Deu para entender o que é o papel do aluno, o que é o áudio? Então vai lá. Neureci e Marcos, tá? Começa a Neureci. Ready. 1. Hi, my name is Jason Little. I'm sorry. What's your... I'm sorry, what's your... Ixi, Neureci, não deu tempo. Você viu? Me perdi um pouco. Sabe? I'm sorry, what's your last name again? Tem que ser mais rapidinho um pouco. Mas eu vou dar um pause para você falar de novo. Vai, Neureci. Pode falar. I'm sorry. What's your last name again? Tá? Você entendeu que tá muito devagar? I'm sorry, what's your last name again? Ele tem o tempo ali para você falar. Daí a pessoa, aí o áudio vai te responder. Your last name again? Little. Little. Marcos. 2. Hi, my name is Jessica Park. I'm sorry. Why? What's your last name again? Ó, não deu tempo também. Vai de novo. I'm sorry. What's your tô confuso. What's your last name again? Ok. Ó, eu não poderia ter pausado, tá? Mas eu tô pausando para mostrar para vocês como é que faz. What's your last name again? Park. 3. Hi, my name is Matthew Wong. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry, Ok. what's your last name Não again? pausei. Wong. Marcos. 4. Hi, my name is Robert Taylor. Não deu print? Deu sim, deu sim. Deixa eu voltar. Deu? Deu. 4. Vamos ver.
Hi, my name is Robert Taylor. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Taylor. 5. Neureci. Hi, my name is Kimberly Stevens. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Stevens. Aí, acabou. Você viu que na última, agora você já conseguiu falar certinho, Neureci, dentro do tempo? Uhum. Esse tipo de exercício, a gente vai ter em quase toda a aula, tá? Ou Uhum. dificilmente. Às vezes não tem uma, mas já tem na outra. Ah, Você mas tem é que fazer bom. assim, ó. Talvez no primeiro dia você não consiga repetir dentro do tempo. Aí você vai pausando. Pausa, tenta Uhum. falar. Ai, mas eu não lembro do que tem que falar. Escreve num caderninho aí, mas não tá valendo. Se você precisou Uhum. anotar, ou precisou pausar, ou errou, não conseguiu fazer, não valeu. No outro dia você Uhum. vai tentar de novo. Daí você, Uhum. vamos supor que você pode usar a colinha, mas você não pausa. Opa, já Uhum. consegui ler aqui as minhas anotações, mas eu não pausei. Já deu um progresso. No terceiro dia você volta na mesma aula, agora você não vai ler em nada, nem pausar. Então, a hora que você conseguir fazer, respondendo, sem ler, sem pausar, sem errar, aí você, opa, essa aula aqui está cumprida. Aí eu vou para outra. Uhum. Eu vou Certo. fazer para vocês, eu respondendo, para vocês verem como é que dá tempo. O tempo dá e sobra, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, no começo, tá? Listen to people introduce themselves, like this. Hi, my name is James Stanton. Ask for the person's last name, like this. I'm sorry, what's your last name again? Then you hear an answer. Listen again. Hi, my name is James Stanton. I'm sorry, what's your last name again? Stanton. Ó, eu vou responder todas, tá? Ready. 1. Hi, my name is Jason Little. I'm sorry, what's your last name again? Ó, sobra I'm tempo. sorry, what's your last name again? Little. 2. Hi, my name is Jessica Park. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? Park. 3. Hi, my name is Matthew Wong. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? Tá? Vocês estão entendendo que dá tempo, Uhum. não pode se enrolar. Tem que escutar e já, a hora que faz o PIN, você já começar a responder, tá? Ele é bem repetitivo, só que, ó, só um pouquinho, Marcos. Ele não é uma repetição assim, você escuta uma coisa e repete exatamente igual. Você vai sempre trocar o nome, trocar uma palavra de maneira que você tem que Uhum. pensar em alguma coisa para criar uma certa confusão ali na hora e você ter um pouco de raciocínio e aí soltar a frase. Eu acho que esse exercício vai combater o Alzheimer. Mas eu tenho certeza. Certeza. Porque tem que ser rapidinho, Tem, pensar, falar. tem. Não pode pensar muito, tem que deixar meio automático, sabe? Esse é o objetivo. Verdade. Ó, tem momento para tudo, não é que você não vai pensar nunca. Tem a hora que você Uhum. precisa pensar. Quando você está assistindo, Uhum. quando você está entendendo, ai, deu dúvida. O que significa essa palavra? Vou pesquisar no dicionário, vou perguntar para a teacher. Tem a hora para entender, tem a hora para Sim. perguntar e tem a hora para deixar automático. Essa hora aqui não é hora para pensar. Você já pensou antes? Essa hora é para você deixar mais automático. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que eu já ouvi muitas pessoas falando que vocabulário, eu tenho um vocabulário razoável, não é grande não, é razoável. Às vezes eu sei uma palavra complicadíssima e não sei uma palavra simples. Uhum. Eu queria dizer o seguinte, que essa aula aqui está servindo para quê? Porque você ter vocabulário não significa absolutamente nada, entendeu? O Por quê, vocabulário. Marcos? Me explique isso. Porque é o seguinte, eu posso ter 50 mil palavras na minha cabeça, mas eu não sei onde colocar elas, entendeu? Então, às vezes aqui, a minha dificuldade aqui, e acho que do resto do pessoal que está na live, é que a gente tem que ainda pensar um pouco no que está falando.
Não é naturalmente. Vamos supor, você vai cantar. Por que a gente sabe cantar parabéns para você, por exemplo? Sem qualquer um aí, acho que deve cantar parabéns para você sem problema nenhum, sem pensar, sem nada. Você fala, happy birthday to you, né? Happy birthday, dear Elaine, happy birthday to you. Entendeu? Que a gente sabe. E aí, no caso, aí, a gente ainda pensa, porque eu fico preocupado se eu coloco o last antes do your, ou depois do your, entendeu? Então, eu ainda estou pensando. Entendi, Então, Marcos. se a gente começar a treinar, eu acho que aí vai soar mais tranquilo. Olha, eu gostei muito do seu comentário. Vamos analisar com esse exercício aqui. Esse exercício é o que eu considero o mais importante de todos dentro do curso, tá? Vai ter em quase toda aula um desses. Como eu falei para vocês, ali não é hora de você pensar. Ai, mas essa palavra vem antes, o adjetivo vem antes, qual verbo está no plural, está no singular? Não é hora de pensar. Pensar, você já pensou antes, quando você fez por escrito, quando você fez o áudio ali no livro. Já teve outro momento para você aprender. Aqui você já aprendeu, você vai praticar. Então, você já sabe que o last vem antes. What's your last name again? Você já sabe a ordem das coisas. Você precisa repetir em voz alta. Precisa. Entendeu? Então, esse não é o momento para aprender. Esse é o momento para deixar velocidade. E aí, olha que interessante. Quando você memoriza, você faz tantas vezes esse exercício até você conseguir, que talvez no primeiro dia não deu, no segundo não deu, no terceiro, quarto dia você vai conseguir falar na velocidade certa. Depois de fazer 4 dias o mesmo exercício, que é a mesma frase que você repetiu ali, são 5 vezes em cada dia, são 20 vezes que você falou a mesma coisa. Você vai memorizar essa frase como um som. What's your last name again? Você já sabe o significado e você está decorando um som de uma frase completa. Aí, isso que significa falar fluentemente, porque você vai começar a frase, what's your last name again? E vai até o final. Você não vai pensar, o que é o what? Ah, qual? O que é o seu nome? É o meu nome? O nome dele? Ah, não, your. O que eu quero perguntar? É name? Sabe? Você não fica empacando de palavra em palavra, porque você já entendeu o significado e agora você treinou a frase completa. Então, você acaba memorizando o significado da frase toda, não de palavras isoladas. Entendeu? Entendi. Só uma dúvida que ninguém pergunta isso, né? Se usa exclamação, interrogação? Sim, igual. Porque a gente já sabe, quando você pergunta, do you speak English? Você já sabe que você já falou do you, você já está perguntando. Precisa colocar exclamação? Sim, precisa. Interrogação. A pontuação, a questão do travessão, vírgula, essas coisas, é muito parecido, tá? Os pontos todos têm a mesma função. O travessão, eles têm uma outra função ali, que eles usam as aspas, às vezes, quando muda de quem está falando no diálogo, mas eles também podem usar o travessão. Então, eles têm 2 formas. Mas, assim, a questão da pontuação toda é a mesma coisa que o português. O que muda mesmo é a ortografia, né, que é bem diferente, e o acento gráfico que não tem, né? Tanto o tio, o circunflexo, o agudo, não tem acento nenhum em inglês. Pode ser que vocês encontrem alguma palavra acentuada em inglês, mas é palavra que veio de outra língua, veio do francês, né? Aí eles mantêm a forma do acento, eles nem sabem por quê, mas eles usam com acento, só que aquele acento não significa nada em inglês. Você já não tem tem 2 acentos para complicar, né? Eu falo assim, às vezes eu faço muita pergunta idiota, tá? Não é porque assim, eu sei como fala, o porquê que fala assim, mas eu não entendo o significado. Talvez ninguém pensou aí em perguntar isso também. Por que quando você chega em uma pessoa à noite, você fala evening? Por que quando você vai embora se despedir, você fala night? Marcos, essa eu vou deixar meu motorista responder para você. Conhece essa piada? Isso daí é aquilo que é e você não precisa saber, né? Peraí, deixa eu... isso vai estar numa das próximas aulas gravadas ali. Só que eu não vou conseguir abrir agora, porque eu não sei de cor qual aula que é. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. A Neide, lembra disso, Neide? Para me ajudar? Tá com o microfone mudo, Neide.
A Neide, que já assistiu essas aulas aí. Eu não lembro na qual módulo que tá. É no módulo 1, só que eu não lembro qual aula. Deixa eu ver se é na aula 14. Deixa eu ver. Por acaso é isso. Mas Marcos, não existe pergunta boba, pergunta idiota, tá? Se deu a dúvida, tem que perguntar. Hello, Mr. Will. É uma aula antes dessa. Aqui, é isso aqui mesmo. Que é importante. Tá, que bom que eu achei isso aqui. Ó, Marcos, então é o seguinte. Os períodos do dia são assim, ó. Morning, até meio-dia, né? Noon, or midday. Afternoon, tarde. Daí você tem evening, é o período da noite em que as pessoas estão acordadas. Por exemplo, agora, que período que é? Evening. Night é o período da noite que as pessoas estão dormindo. Então, quando você fala good night, na verdade você está falando assim, tchau, tô indo para a cama. É boa noite de sono. Quando você fala good night, é durma bem. Entendeu? O professor de inglês na minha época, de escola fundamental, acho que ensino fundamental, né? Falava desse jeito, né? Ó, quando você chega à noite, você chegar para uma pessoa, não importa o horário, é good evening. Certo? Quando você se despede estando embora, good night. Então por que traz essa ideia? Vamos supor que a gente vai numa festinha, nesse horário aí da noite que a gente está acordado, né? Não importa se eu vou dormir 1 da manhã, meia-noite, tá? O horário que eu vou dormir não importa. Mas a gente combinou de fazer uma festinha. Se eu vou chegar na festinha às 9 da noite, todo mundo que vai estar ali vai estar acordado. A gente não está indo na festa para dormir, a gente está indo para ficar acordado. Então, o período da noite que as pessoas estão acordadas é evening. Então, eu vou chegar na festinha às 9 da noite e vou falar good evening, porque a gente vai passar um tempo junto. A gente vai aproveitar um pedaço da noite, que é o pedaço, o quê? Evening. Quando eu estou indo embora da festinha, é 11 horas da noite, 11h30 da noite. O que eu vou fazer? Eu vou dormir, gente. Eu vou chegar em casa e vou dormir. Não vou lavar roupa, não vou ler. Vou chegar em casa meia-noite e vou dormir. Então, eu já vou me despedir das pessoas lá na festinha. Good night. Tchau, tô indo vou dormir. Agora eu tô aqui na minha casa, tá? Vamos supor que é 9 horas da noite. E a minha família tá na sala, só que eu já tô indo pro quarto. Falo, gente, tô indo, tchau, beijo, good night. Tô indo dormir, beijo. Tô me despedindo porque eu tô indo pra cama. Então é por esse motivo, tá, Marcos? Não é muito pelo horário, é mais por eu estou indo fazer uma coisa social com as pessoas no período da noite que a gente vai ficar acordado, eu chego lá e falo good evening. A gente chega aqui na aula de inglês, 8 horas. Na entrada, o que a gente fala? Good evening. E na saída, o que a gente fala? Despedida. Na despedida, good night, porque já é 9 e pouco da noite. A gente já vai, né, encerrar o período aqui, encerrar o expediente. Então, essa é a ideia por trás disso, tá? Tá, só mais uma coisa idiota aqui que eu falo assim, eu estou tentando aqui captar as coisas, mas vamos supor que se eu estivesse nos Estados Unidos, que jeito que eu poderia falar, né? Eu percebo o seguinte, você vai falar bom dia, good morning, boa tarde é good afternoon, à noite, good evening, good night. Mas eu vejo muito em filme americano que as pessoas de manhã, ou elas falam good morning e eu não escuto good, ou elas simplesmente falam morning. Morning, Só que eles nunca falam afternoon. Não, é verdade. É verdade. Ó, é igual aqui no Brasil, não é? Na Inglaterra também, eles falam muito assim, morning, ou então hi. Aonde isso? Na Inglaterra. Ah, tá. Mas aqui mineiro não fala dia. Tem gente que fala assim, dia. É a mesma coisa. No interior fala bastante, dia. Então, gente, olha só, vocês têm que entender assim, quando você está fazendo um curso de inglês, eles te dão uma noção básica para você se virar. Você vai conseguir cumprimentar, dar bom dia, dar boa tarde, beleza. Significa que só tem esse jeito? Não. Tem muitos jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Mas talvez num primeiro momento você não precise saber todos os jeitos. Você aprendendo um para você conseguir cumprimentar as pessoas, tá bom. E aí, quando você for assistir filme, você vai ver, opa, ele cumprimentou de outro jeito que eu não sabia. Aí você vai aprender mais um jeito, mais 2, mais 3. E o teu vocabulário vai ampliando. Eu vou te responder uma pergunta que você fez, acho que
acho que na primeira aula, o porquê que a gente queria estudar inglês, né? Ah, Na hora não me veio nada em mente, né? Um monte de coisa. Mas eu tive uma situação uma vez que foi interessante. Tinha um menino que estava fazendo intercâmbio aqui na minha cidade, ele é francês. Aí ele foi jogar bola com a gente. Cara, não falava nada, nada. Falei, pô, que mancada, né? Vou conversar com ele o basicão de inglês, né? What's your name? Onde você mora, né? Que é where do you live, né? De onde você é e tal. Aí ele sabia falar. Então, é o que eu estou te respondendo agora. O inglês ele é legal por causa disso. Porque você consegue conversar com qualquer língua, principalmente espanhol, né? Os espanhóis, que o você não México faz precisa estudar divisa 10 línguas diferentes, né? Você estuda uma e como o resolve. México faz divisa ali com os Estados Unidos, ali na América do Norte. Todo mundo pensa que o México é América Central, mas é América do Norte. Como faz divisa, o americano ele sabe falar espanhol. Inclusive, uma vez, uma entrevista aqui, acho que foi o Jack Black. Sabe quem que é o Jack Black? Não vai saber? Não. Aquela escola de rock. Poxa, não assisti também. Aí ele veio aqui, estava dando entrevista, acho que com o Danilo Gentili. Aí ele tinha o tradutor e falou, não, mas eu não entendo nada de inglês. Aí o Danilo perguntou, mas você sabe falar espanhol? Eu falei, espanhol sei, ele fala fluentemente espanhol. Eu falei, então, é praticamente português. Ele falou, só com exceção de palavras que só usa lá no México, né, ou na Espanha. Então é interessante. Então, quer dizer, com o inglês eu falo com qualquer pessoa. Isso mesmo. Muito bom. Vamos combinar o que vocês vão fazer? Ó, a gente não tem aula amanhã, né? Nem fim de semana, então a gente só vai ter uma aula de novo na segunda-feira, tá? Daí semana que vem, segunda até quinta, igual foi essa semana. Então a gente já conseguiu chegar na aula 6, tá? Vocês podem ver para frente quanto vocês quiserem aqui do módulo 1, podem ir vendo, tá? Vendo e resolvendo no livro, resolvendo os exercícios, tudo que pede na aula. Quando tem coisa para gravar, que nem nessa aula de hoje, eu peço para gravar aquele diálogo, né? Você pode gravar no WhatsApp e mandar para mim. Que aí eu vou fazer alguma observação para você. Falar, ó, essa palavra aqui não é assim, tá? Eu vou devolver ali algum comentário para você. Não precisa mandar no grupo, pode mandar para mim no privado, tá? Mas se você quiser que os colegas ouçam lá no grupo, não tem problema, pode mandar no grupo também. Então, vocês... Pedir um favor para você. Se você for ensinar a pronunciar, escrever a palavra true, que são várias formas, parece que tem uns 4 tipos de pronunciar as palavras, deixa para a última aula, tá? Porque é a mesma coisa, o Thierry é professor de português, né? Uhum. A mesma coisa ele chegar na primeira aula e falar, vamos estudar preposição. O cara já desiste na hora. Ele fala, não quero estudar português, não. Porque a quantidade de preposição que tem até uma... porque eu decorei em ordem alfabética, né? Eu fiz sim. Mesmo assim, eu esqueço, né? Então, vamos deixar o true para a última aula. Se for passar por isso, né? Não sei se vai passar. Não, nesse módulo aqui não, pode ficar tranquilo. Então, vamos fazer esse exercício e ler e ver o quanto a gente puder. O quanto vocês quiserem daqui. Ó, no módulo 1 são 18 aulas, tá? Tem algumas aulas de revisão no meio ali, mas não conta como aula porque não é conteúdo novo. Aulas com conteúdo são 18, todas curtas de tempo, ó. Quer ver? É 14 minutos, 15 minutos, tá? 10 minutos. Então, a gente não vai conseguir chegar no final do módulo 1 na semana que vem, tá? Porque tem muitas aulas. Só que vocês podem ver, cada um na medida que quiser, podem avançar. Aí, na segunda-feira, a gente vai dar uma olhada, uma atenção aqui nos conteúdos da aula 7 e 8. Na terça-feira, acho que da 9 também dá, não sei. Conforme for o andamento aqui, a gente vai vendo. Daí, na terça-feira, a gente pega a 10, por exemplo. Na quarta, a gente pega a 11 e a 12. Na quinta, a gente pega talvez aqui a 14. Não sei, eu não sei até onde que a gente vai conseguir chegar, mas vocês podem fazer à vontade. Tá bom. E aí a gente vai depois vendo uma por uma na semana que vem.
Mas nesse esquema aqui, a gente vai revendo, praticando uma coisa que vocês já têm que fazer antes em casa, tá? Tá bom. Good night. Good night. See you on Monday. Have a good weekend. Ok. Night, vocês. Good night, Neide. Night. Nice. See you later. See you, Thierry. See you. Bye, bye. Bye, bye.